Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle Benito. Em meio a polêmicas, o Flamengo se desculpou com os pais das crianças ignoradas no jogo do último domingo contra o Vasco. Aí sabe o que aconteceu? Ontem, no jogo do Nacional do Amazonas pela Copa do Brasil, essas mesmas crianças entraram em campo vestindo a camisa do Flamengo. Que legal. Azul é camisa do Nacional. Então, olha aqui, ô Rodrigo Caetano, ontem você falou aqui no programa, pode rodar o Paquito? Ele falou aqui, dando desculpa, explicando sobre o caso. Você se lembra? Tentando justificar esse pecado cometido pelos jogadores do Flamengo. Roda a matéria, para você reviver o que o Rodrigo Caetano falou. Aquilo que foi falado em relação à falta de respeito com as crianças, muito pelo contrário, não foi, tenho certeza absoluta, a intenção dos atletas também em não dar o carinho, pelo contrário, eles foram lá receber as crianças após a entrada de campo. Quando não se ganha, né, esses fatos eles acabam tomando uma dimensão maior ainda. O Rodrigo tem filho pequeno. Se o filho dele estivesse lá, será que ele falaria isso? E não falou a verdade. Se não houvesse esse choque, acha que os garotos entraram com a camisa do Flamengo de novo? Ô Gilson. Garotinho, você acha que os garotinhos, quando foram entrar em campo lá com a camisa do Flamengo, já sabiam que o Flamengo ia perder pro Vasco? Claro que não, pô. E não é desculpa não porque perdeu pro Vasco. Perdeu pro Vasco é outra história. Perdeu pro Vasco é porque virou freguês do Vasco. Aí a história é outra. Agora, ali foi uma falta de respeito com as crianças e com a família das crianças. A mãe, o pai, a avó, o avô, tudo esperando para ver o netinho, para ver o filho no gramado, com a camisa do Flamengo. Aí fazem essa covardia com as crianças. Foi muito mal. Isso aí foi uma tremenda de uma besteira que o Flamengo fez. Não vou ser eu gostaria de falar outra coisa. E o Galinho Zico criticou exatamente porque sabe que nunca na geração dele alguém tratou criança dessa forma. Canhotinha, Gerson. Por isso que ele é ídolo. O time naquela época era ruim, o time era ruim. Exatamente. Muito boa tarde a todos, boa tarde, garotinho. E um outro detalhe. Mas a garotada entrou depois, outro jogo, com a camisa do Flamengo. Só que não era o Flamengo que estava lá, era outro time. Eles queriam entrar com a camisa do Flamengo, com o time do Flamengo, com os jogadores do Flamengo. Não é jogador de A, de B e de C. E ainda vem essas declarações aí. É mais infeliz do que o ato. Aliás, a propósito, na geração Zico, os garotos entravam com seus ídolos. Hoje, quem é o ídolo de cada garoto desse? Quem é no Flamengo, Fernando? Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. A gente, para criança, né, não tem uma avaliação técnica tão rebuscada como a nossa. A criança gosta de ver o jogador que tem um destaque, que tem um nome. No caso, é o Guerreiro, o Paulo Vitor. Em determinados momentos, o Wallace não está numa boa fase, mas o Wallace também já foi um grande ídolo. Para essa torcida dessa geração nova, são crianças. A expectativa que a criança fica a semana inteira para esse dia de dar a mãozinha para qual jogador do Flamengo entrar em campo é enorme. Quem tem criança em casa sabe. Imagina a criança de Manaus. Exatamente. O Atlético de Madrid saiu na frente do Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões da Europa, balançando a rede. Os dois times fizeram um belo jogo na Espanha. Saúl passou por 3 marcadores, entrou na área e bateu no cantinho. Atlético 1, Bayern 0. No segundo tempo, o time alemão assustou com o Alaba, que chutou forte de longe e acertou o travessão. Fernando Torres deu o troco e também parou na trave, mas a partida terminou mesmo em 1-0 para a equipe da casa. O segundo jogo é na semana que vem. E aí, 1-0, o Bayern, inclusive, o Atlético de Madrid, dirigido pelo Simeone, e dizem que de repente vai trocar com o Guardiola. O Simeone deu uma declaração, eu escutei a declaração dele, dizendo o seguinte, que o sonho dele é treinar um time inglês. Ele gosta de onde ele está, gosta de trabalhar na Espanha, mas ele quer trabalhar num time inglês. E outra coisa, ele é bom treinador, o time dele reserva, briga toda a vida, briga mais do que joga, mas está ganhando. E outra coisa, ele foi suspenso, que quando um time adversário pegou um contra-ataque
contra o time dele, e ele viu que a retaguarda dele estava toda aberta, o que ele fez? Pegou uma bola e jogou dentro do campo. Parou tudo e ele foi suspenso. Olha aqui, torcedor do Vasco está tirando uma onda tremenda. Porque a série invicta do Vasco... Você sabe qual é o time que tem a maior série invicta do futebol brasileiro? Quem? Você vai saber daqui a pouquinho no Twitter. Participa aí. Para você, qual é o time que tem a maior série invicta? A Fernandinha sabe, daqui a pouco ela vai falar. Eu sei quem é. O Vasco avançou na Copa do Brasil depois de vencer o Remo por 2-1. Eu estava lá em São Januário. Você vai conferir os lances. Com o gol do Renato Sá. O Vasco entrou com um time misto e fez o dever de casa. O time da Colina venceu o Remo e avançou na Copa do Brasil. O primeiro gol mostrou a qualidade dos meninos da base vascaína. Henrique tocou para Evander, que mandou para Nenê na grande área. O camisa 10 achou o garoto Caio Monteiro, que mandou bonito para o gol. 5 minutos depois, Rafael Vaz, de cabeça, ampliou o placar. Em cobrança de escanteio de Eduardo Ramos, o capitão Maxi marcou para o Remo, mas não dava mais tempo de virar. Vasco 2, Remo 1. Classificado, o Cruz Maltino enfrenta o CRB de Alagoas na segunda fase da competição. O primeiro tempo não foi bom não, mas no segundo tempo o Vasco se ajustou. Agora, teve uma lesão séria, uma torção do Thales no segundo tempo. Foi retirado do campo e deve até nem ficar no banco do próximo domingo, já que o Riascos é titular, né, Gilson? E azar do Thales, que agora que ele está engrenado, está bem, está fazendo gol, ganhou a confiança da galera de novo, né, Zé Carlos? Você machucou. É muita competição, é Copa do Brasil, campeonato, aí agora Liga Sul, é jogo pra caramba, o cara desgasta, maluco. E pouca gente, 2.400 torcedores presentes. E o que a gente viu foi um Vasco com muita fibra, com muita união. Mas mesmo o time do Remo tendo jogado muito mal, o que eu vi foi o goleiro Martins Silva fazendo defesas importantes, Canhotinha. Como esse cara é bom. É verdade, esse cara é bom. Quer dizer, você começa um time, é o que dizem, né? Você começa um time com um grande goleiro. Mas você olhar na verdade, já deixa tudo por conta dele, que está tudo certo. Que eu digo São Paulo, né? Exatamente. Que digo São Paulo, é verdade. É esse goleiro do Vasco. Então, ali, e aquela defesa é uma defesa boa. Não é excepcional, mas é uma defesa boa. Então, o que eu digo sempre, o time do Vasco está equilibrado. Ele tem uma boa defesa, um bom meio do campo e um bom ataque. E um bom treinador. E um excelente treinador. É verdade. E olha que ontem o Rafael Vaz entrou porque o Rodrigo não jogou, poupados alguns jogadores, e o Rafael Vaz deu conta do recado e ainda fez um gol, Fernanda. Um gol na baliza que ele geralmente faz, naquela mesma baliza ali é o gol do Rafael Vaz. Olhando o jogo de ontem, eu pude observar duas coisas. Primeiro, a grandeza do Nenê, que mesmo não fazendo uma boa partida, participa de todas as jogadas importantes do Vasco, e a falta que o Andrezinho faz para esse time. Muita falta faz o Andrezinho. A ligação e o Jorge Henrique, porque taticamente é um jogador que cumpre as determinações do Jorginho. É importante, muitas vezes o cara diz assim, o Jorge Henrique não está jogando nada, mas para o Jorginho e para quem realmente programou esse tipo de atuação, o tipo de atividade dele dentro do campo, ele está cumprindo com todas as determinações. De um lado, o Flamengo se justifica em relação às crianças, do outro, uma ação muito bonita do Fluminense. O Gustavo Scarpa foi até o INCA, Instituto Nacional do Câncer, visitar crianças com câncer junto com o auxiliar Marcão e o mascote Guerreirinho. Fazia alegria da criançada. O clube ainda distribuiu 50 camisas, além de muitas fotos com a criançada. Olha o outro lado da relação jogador, ídolo e a criança, e principalmente a criança com essa doença tão grave como é o câncer, Gilson. É verdade, Zé Carlos. Isso aí você vê. Aí você está fazendo bem, está levando alegria, as crianças estão precisando de carinho. Isso tudo soma muito. As pessoas, se todo mundo pensasse fazer o bem, dar uma ajuda, seria maravilhoso. A gente vê tanta coisa aí, eu vejo tanta coisa errada, mas quem é que vai consertar o mundo? Nem Jesus Cristo conseguiu consertar. E uma atitude consertar. como essa, Fernanda,
não depende do resultado de campo, como falou o diretor executivo, não. É isso. É do coração do ser humano, não é, Fernanda? E muito mais do que pelo lado do Fluminense, que fez um grande ato, pelo lado das crianças, vocês acham que eles estão ligando se o Fluminense está bem ou não? Eles só querem esse carinho, essa presença, o guerreirinho lá, que as crianças gostam muito da figura do mascote, do Scarpa, que hoje é um dos jogadores mais importantes do Fluminense. Parabéns pelo ato. Tem pergunta na internet aí, Tem Fernanda? sim, o Daniel Guimarães de Piabetá quer saber, Gerson, o que o Fluminense precisa para esse time se tornar a máquina tricolor? A máquina? Que pergunta difícil, hein, Difícil. Carioca? Não é difícil, Não? Não? Precisa de meio time. E uma lata de óleo que a máquina também enterrada. Exatamente, precisa de meio time. Porque pega uns pedaços que tem lá, Começa por onde? Pedaço bom. Qual é o pedaço bom? pedaço bom. É o Scarpa, que está aí, Aham. tá certo? Que é um pedaço bom. O Cícero. Sabe jogar. O Magnata, que com 40 anos enfrenta qualquer defesa, tá certo? E aí, vou começar a O pensar. Gum, não? O cara mandou quem responder. Eu ou você? O time é de quem? Eu ou seu? É seu. E mais alguns. E aí nós vamos montar um time. Pelo alguns? Twitter, a Mais maioria que um, dos mais alguns. telespectadores Exatamente. está apontando o Flamengo com a maior série invicta. Daqui a pouquinho a gente vai comentar para vocês. Falando de Botafogo, hoje tem fogão em campo contra o Coruripe, valendo vaga para a segunda fase da Copa do Brasil. O Glorioso venceu o jogo de ida por 1-0 lá em Alagoas e agora tem a vantagem do empate para avançar. Esse jogo é no Los Lários, em Xerém. Vai lá, Fernandinha. Eu não vou e eu, infelizmente, eu Poxa. acho que também a torcida não vai. Tá todo mundo muito focado para domingo, apesar desse jogo ser bem importante. Copa Fim do de Brasil mês, é meio né? sinistro. É, exatamente. Fim de mês e um pouco distante, que Los Lários é um pouquinho distante, né? Mas o que eu acredito que vai dar um público hoje de 1.800 pessoas. Poxa, É muito, hein? Olha aqui, você sabe que lá em Los Lários, isso é uma curiosidade, o Gerson sabe disso. Não funciona internet, não funciona telefone. Todos os profissionais de imprensa que só vão ar até puro. lá Ar puro reclamam. funciona. Ar puro funciona. Lá é ar puro, é tudo arborizado, ar puro. Muito verde. É, como diria aquele professor, suspira e morga. Tinha um professor que fala, vamos lá, garoto, suspira e morga. Suspira, respira e morga e abaixar. Agora, você vê num estádio bonito, Bonito, estádio arrumado. gramado bom. Gramado bom. É. Tem um lado bom e outro lado É. que nada Tem duas funciona. coisas, tem uma boa e uma ruim. Qual é a boa? O gramado é excelente, é ruim, o jogo é no Lolário. E quem está recuperado da cirurgia que fez no joelho e está voltando hoje é o Sassá. Sassá. É um bom reforço, Fernando? É um bom reforço. Inclusive, o apelido dele lá em General Severiano, sabe qual é, garotinho? Ah, Sassá Lotelli. por quê, hein? Coitado, não ia tirar esse Balotelli. apelido. Então, olha aqui, é melhor, ô Sassá, Sassá. é melhor ficar machucado. Fica no DM. Não, Porque ele é o bom Balotelli não jogador. joga nada. É uma Ah, é? brincadeira. Ele acredita também que acho. joga, É, ele isso é acredita outra- E que olha que joga. o Botafogo tem essa missão hoje e domingo joga contra o Vasco, o primeiro jogo da decisão, e o Vasco jogou ontem. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho, a resposta para a pergunta no Twitter, para você sabe quem é que tem a maior série invicta do futebol brasileiro? Daqui a pouquinho você vai saber, eu volto já já. Olha aqui, galera, resposta agora. É o Botafogo quem tem a maior série invicta no futebol brasileiro. São 52 jogos, né, Fernanda? 52 jogos invictos e 42 partidas no Campeonato Brasileiro sem perder no ano de 77. se O iniciou. Gilson era repórter nessa época da década de 70, né, Gilson? Isso, exatamente. Técnico Luiz Mariano, depois veio o Zagallo. É. E diz aí o time Ali do não- Camburão. ali não ficava treinador, o treinador entrava e saía, entrava e Derrubava, saía, entrava derrubava. e saía. O Botafogo perdeu pro Grêmio, gol do Renato Sá. O jogo foi aqui no Maracanã, o Renato Sá jogava no Grêmio. E aí tinha aqueles caras, tudo gente boa, Ademir Vicente, Dé Aranha, Dé tava nessa. Nosso Dé, Paulo César Caju, Osmar, Guarnelli. A turma era boa. Só gente que não Rodrigues criava problema. Neto, né? Manfrini, Gil, Manfrini. Só Gil, gente que não Rodrigues criava Neto. problema. Não, só cara bacana, pô. Tudo bacana. A gente falou da série invicta no futebol aqui brasileiro. Isso foi em 77, 78, né? É. Agora eu vou falar. O Diego San Germano está me informando que a série na Europa, a maior série do Bucareste, da Ucrânia, com
da Romênia com 106 jogos. Nossa! 106 jogos. Eu também não jogava contra E ninguém. o Taubaté? E o Taubaté? 86 e 89 são 3 anos que o Bucareste ficou. O Taubaté não perde em casa há 2 anos porque também está sem jogar. Não, o Taubaté não perde em casa 2 anos porque não está usando o campo. E manteve a maior invencibilidade de todos os tempos. Perdeu 80 partidas seguidas. E não é Taubaté, Tábua. Olha aqui, em busca de um estádio para Tauba. mandar as partidas do Campeonato Tauba Brasileiro. não. O Fluminense está acertando com o América, vai jogar lá no Julite Coutinho. A última da Fernandinha. Vou mandar beijo para Ana Júlia de Maricá, Adriano Pinho de Oliveira, de Jardim Angá, de Duque de Caxias, José Alves de Oliveira. Até amanhã para todo mundo que Toque participou. final do Gerson, Canhotinha. É o seguinte, estamos esperando o presidente do Fluminense. Várias contratações para o brasileiro. Elaine. A última do Gilson. Agora o Flamengo guardou a bandeira, garotinho. Não está mais no Carioca, agora só vai usar a bandeira na Copa do Brasil. Enterra a bandeira. Tem que esperar, ó, cadê? E o seu Marca lá o presidente, território. Amanhã, depois da Isabelle Benito, novo encontro. Boa tarde para você. Até lá. Quem tem um, tem medo. Vamos lá. Cheguei à seguinte conclusão. Espera aí. No SBT Esporte Rio desta sexta-feira, tudo sobre o jogo do Botafogo pela Copa do Brasil. Vale a classificação e ainda a expectativa para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Não percam logo após o SBT Rio e eu tô te esperando.